Música de abertura: Agreste, por Chico Lobo, Márcio Malardi e Paulo Sérgio. Oi, olá! Sejam bem-vindos aqui ao teaser do livro Ser Nobre é Ter Identidade, onde a gente vai contar um pouquinho sobre o que os aguarda nesse catálogo, que conta um pouco das festividades da Grande São João del Rei. E para iniciar essa atividade, nós começaremos com a capa do livro. Ela traz uma pintura de Rugendas, um grande pintor alemão, que ele ficou conhecido pela sua participação nas expedições no continente americano. Nessas expedições, ele fazia pinturas que retratavam as cidades e a vida do interior no Brasil do século XIX. Isso foi extremamente importante para o registro da história do país mesmo. Na pintura da capa do livro, é possível observar o maior cartão postal de Minas Gerais, seus lindos morros esverdeados que compõem o fundo, ao lado direito e esquerdo da imagem. Ao meio, há um rio que corta toda a pintura. Ao lado direito, é possível observar algumas casas espalhadas ao longo das matas. Há uma igreja ao fundo, algumas árvores e palmeiras. Do lado esquerdo, há pouquíssimas casas, uma araucária, alguns boizinhos que levam cargas. É impossível deixar de mencionar o grande cartão postal de São João del Rei, a Serra do Lenheiros, que corta ao fundo a imagem. Este era o cenário colonial de 1824, retratado por Rugendas. Além disso, na capa, é possível observar o nome da autora, Alzira Agostini Haddad. O nome dela vem em coloração azul. Isso identifica os hiperlinks que nos acompanharão ao longo do texto. Abaixo há o nome do livro Ser Nobre é Ter Identidade, em coloração preta. Como subtítulo, São João del Rei e Estrada Real em dourado. Abaixo, uma frase que muito diz sobre essa iniciativa. A cidade com que sonhamos é a cidade que podemos construir. Agora vamos ouvir um pouquinho sobre o livro através das palavras da autora. O livro resume o inventário interativo sociocultural do banco de dados www.saojoaodelreitransparente.com.br, com mais de 1000 QR Codes e hiperlinks, registrando, correlacionando e disponibilizando conteúdos, contextualizando-os de forma escalável para a região, o país e o mundo. Mosaico de dados, imagens, muitas fotos de projetos e manifestações culturais que contam a trajetória de mestres, grupos e entidades, envolvendo fios do tempo e de histórias local e global. Busca, principalmente, envolver e dar voz a cada cidadão, cada projeto, iniciativa e toda a comunidade. Gerar uma coordenada, eficiente e eficaz rede local de tecnologia social, de competências colaborativas, pró-sustentabilidade ambiental, econômica e sociocultural. Parte do princípio que bancos de dados favorecem a descentralização, autorregulação, multiliderança e a credibilidade de fontes oficiais e não oficiais. O não continuar registrando o mesmo conteúdo indefinidamente sem interconectá-los. Portais de transparência interativos legitimam demandas, ações e projetos para além da teoria, identificando melhores práticas e soluções, contradições e discrepâncias, compartilha e fortalece uma política de equidade mais democrática e convergente. Um conjunto de conteúdos expansível, regulado, uma rede de apoio verificável e planificada contribui para uma possível inteligência artificial mais fidedigna, passível de gerenciar e monitorar permanentemente iniciativas e indicadores fundamentais como ODS, ESG, IDH e etc. Somam-se esforços na esperança de se romper com o que as nações vêm vivenciando com relação à violação dos direitos humanos e princípios fundamentais da humanidade. O projeto Ser Nobre é Ter Identidade, Inventário Sociocultural 2024/2025, conta com os recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, com patrocínio da CEMIG.
A sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Sêneca, século IV a.C., Roma, 65. Essa é a frase que abre a apresentação dos capítulos. Nós vamos falar um pouquinho de como que é e como se constitui cada um dos capítulos. O livro começa com uma apresentação não só do livro em si, como do projeto, mas também do banco de dados, que compõe milhares, ou talvez a gente poderia dizer milhões, de fotos, registros, entrevistas, documentários que contam um pouco da história de São João del Rei através dos próprios são-joanenses. É um inventário, como bem dito antes, interativo, onde se constrói em conjunto. A partir disso, o projeto, então, é descrito no capítulo São João del Rei, Ser Nobre é Ter Identidade. O banco de dados é o próximo. O próximo capítulo conta um pouquinho da iniciativa Atitude Cultural, que coordena vários projetos aqui na cidade, que são esses descritos, mas também nesse quesito é importante ressaltar que esses projetos, eles contam com a participação de múltiplas pessoas. Essa questão da coordenação, muitas vezes a gente pode pensar que seja é um projeto feito por eles. Na verdade, é um projeto feito por todos os são-joanenses participantes e também outras pessoas que se interessam. Nos próximos capítulos é retratado essa pesquisação junto aos são-joanenses. O primeiro projeto retratado é o projeto Carnaval de Antigamente, que demonstra como era constituído o carnaval naqueles períodos, com as famílias juntas no carnaval de antigamente, o corso, vários carros antigos, oficinas de máscaras, bonecos gigantes do Coati. Então demonstra várias tradições carnavalescas antigas aqui na cidade mesmo. E o próximo projeto é o projeto Semana Santa Cultural, que demonstra muito sobre algo tradicional aqui na região, que são os tapetes, que são feitos de serragens, flores e etc. São tapetes muito característicos e maravilhosos. Por fim, entre esses projetos, a gente tem o projeto Fim de Ano e Férias, que demonstra essas comemorações de final de ano, como as festas natalinas, mas também do início do ano, como a Folia de Reis, que é muito tradicional aqui na região, e também outras programações do período de férias, com grande participação das crianças, além da realização de encontros de bandas, muita música nas ruas. Então, demonstra esse lado, que é importante, que é uma parte da alma da cidade de São João del Rei, que é a música. O próximo capítulo fala sobre as peças gráficas de educação patrimonial. Um dos projetos muito importantes realizado pela Atitude Cultural é a criação de diversos materiais paradidáticos que fala sobre essa educação patrimonial, a importância das pessoas se sensibilizarem em relação à preservação do patrimônio histórico-cultural e também entender que esse patrimônio é para além da arquitetura, é muito sobre essas tradições populares, sobre as festividades e tudo que constitui o ser humano daquele espaço também. Por fim, nós temos o Patrimônio Singular em Perigo. É uma ação da autora no sentido de demonstrar como que o patrimônio histórico-cultural aqui da cidade, que compõe o centro histórico, ele acaba sendo muitas vezes descaracterizado pela urbanização excessiva, na verdade, sem esse cuidado da preservação. E com isso ela põe alguns exemplos e a partir disso ela traz um outro lado, que são essas práticas de paisagem urbanas e culturais preservadas, tanto no viés internacional quanto no nacional. É importante ressaltar que a preservação do patrimônio histórico-cultural ela é imprescindível para a preservação também da identidade nacional e a forma como as pessoas se sentem pertencentes àquele país. Com isso, a gente tem várias ações dentro dos museus, das escolas também, e outros órgãos também, entidades do governo federal, que lutam e continuam esse projeto. Assim, a autora demonstra a importância de fazer com que aquele espaço seja confortável
para as pessoas coabitarem com ele, construir com ele. Então, essa é a importância também da educação patrimonial, para que as pessoas entendam a importância de ocupar esses espaços também. Que é parte justamente desse projeto Ser Nobre